Olá, viva, cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. Por aqui vamos ficar consigo, já sabem, até às 10 horas. É sempre assim, de segunda à sexta, na Norte Litoral TV, mas também na Exposente Serviços TV, neste programa que é único a nível nacional de uma, neste caso, duas web TVs. Cá estamos para o acompanhar nesta manhã que para já vai tendo o céu com algumas nuvens e o sol vai querer brilhar durante esta segunda-feira, início de semana. Vamos também cumprimentar ali no estúdio 1 da Norte Litoral TV, Angélica Santos. Olá, viva, bom dia. Olá, muito bom dia. Então, uma nova semana, nova manhã para lhe fazer companhia, nesta manhã de segunda-feira, com muitas nuvens, mas para já não chove, pelo menos isso. Vamos tentar animar este início da manhã de segunda-feira e fica então connosco, ainda temos muitos motivos de interesse, já a começar, por exemplo, o nosso colega de Esposende. É verdade, até porque o nosso colega de Esposende, o António Ferreira, hoje tem um convidado muito especial. Olá, viva António, bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, Angélica. É um convidado muito especial e é um prazer muito grande tê-lo aqui nos estúdios da Exposente Serviços TV para falar com o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, João Cepa. João Cepa, que vai falar, enfim, dos 3 anos, ou dos 3 últimos mandatos. No fundo, é obrigado a deixar a presidência devido à lei, mas há um trabalho que fica marcado, e muito marcado, aqui no Conselho de Esposende. Portanto, boas razões, ou uma boa razão, para estar na nossa companhia. Ora está, e nós cá vamos estar, então, tripartidos entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde e também Esposende, nesta emissão muito especial da Nova Manhã. Para já vamos, como sempre, saber como é que vai estar o tempo para o dia de hoje, olhando a previsão meteorológica. Antes passamos para as notícias, então vemos que nesta altura estamos com 8 graus, o sol a querer brilhar, tal como dizíamos há pouco. Se quisermos saber um pouco também das temperaturas que se fazem sentir aqui na zona norte de Portugal, vemos que Esposende, Ofir, Apúlia, Estela com 9 graus, depois temos Aveiro-Mar, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Macieira da Maia, Trofa, Perafita, Bolgado, todas com 8 graus. Quanto à previsão do tempo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, precisamente a falar de céu nublado, mas com abertas, sol a brilhar, mas também a possibilidade ainda de alguns aguaceiros, e quanto a alertas, apenas o amarelo, e curiosamente para o sul do país, geralmente é ao contrário. Pois muito bem, vamos nesta manhã lembrar que estamos com 11 minutos depois das 9 da manhã e ficar com as primeiras notícias do dia, que nos vão chegar exatamente com a Angélica Santos. Mais uma vez, bom dia. A recepção do Varzim ao FAF ficou-se pelos 27 minutos de jogo. A partida foi interrompida devido ao mau tempo, numa altura em que chovia intensamente na Póvoa de Varzim, encontrando-se o campo com muitos lençóis de água. Agora estará sob conversações entre as duas equipas e a Federação a marcação da data para terminar este jogo da 20ª jornada do campeonato da 2ª Divisão B Zona Norte, já que, segundo as previsões meteorológicas, o tempo não vai melhorar nos próximos dias. A edição de sábado do Jornal de Notícias publica como sendo certa a atribuição do Grande Prémio Correntes de Escritas deste ano a Manuel António Pina. A organização veio, através de nota à imprensa, repudiar tal ato e afirmar ser completamente falsa a notícia. A organização do evento afirma ainda que a decisão da atribuição do prémio, no valor de 20.000 euros, só será tomada em reunião de júri a realizar na próxima quarta-feira. Isto mesmo foi confirmado pelo Vereador da Cultura à Norte Litoral TV. O vencedor, aliás, será anunciado na cerimónia de abertura do encontro Correntes de Escritas na manhã de quinta-feira no Casino da Póvoa. Um encontro que conta desde o início, há 14 anos, com o apoio de um livreiro da Póvoa de Varzim. Alfredo Costa, da Papelaria Locus, é o patrocinador oficial do prémio para os jovens autores até aos 18 anos, que atinge o valor de 1.000 euros.
Alfredo Costa, em entrevista à NLTV, garantiu que o encontro Correntes de Escritas já é uma marca tão forte no mundo literário nacional que não poderá acabar, mesmo que as eleições autárquicas ditem a mudança de equipa na Câmara da Póvoa. A FENPROF inicia hoje uma semana de luto e luta contra os cortes na educação e já sob a ameaça de prolongar os protestos, inclusive se o Ministro da Educação e Ciência não agendar a reunião solicitada por esta estrutura sindical. Muito bem, as notícias que fazem assim a atualidade nesta manhã com Angélica Santos. Altura então agora para darmos um salto até Esposenda, lá que se encontra o António Ferreira, também com as últimas notícias. António, bom dia. Mais uma vez bom dia, e ontem, ao final da tarde, uma casa ruiu aqui na cidade de Esposenda, mais propriamente na Avenida Valentim Ribeiro. O mau tempo que tem estado em Esposenda terá sido a razão do desabamento, em que a parede lateral caiu para o terreno do vizinho. Não há feridos, portanto, nesta casa que ruiu na Avenida Valentim Ribeiro, em Esposenda. Também de referir que a autarquia vai proceder à ampliação do cemitério municipal de Esposenda. A intervenção estimada em 80 mil euros prevê a construção de 80 novos jazigos, sendo que os trabalhos contemplam também a execução de campas e de muro de vedação. Portanto, obras que iremos falar aqui durante o nosso programa com o Presidente da Câmara Municipal de Esposenda, João Cepa. E vamos começar por uma situação que aflige não só Esposenda, como também as câmaras de outras cidades, que é em relação à parte da habitação. E por isso mesmo ontem foi aqui em Esposenda que ruiu uma casa que já estando degradada, e metade era casa, metade era armazém. Como é que está o património em Esposenda? Em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a presença aqui nos estúdios da Esposenda Serviços TV. Muito bom dia, muito obrigado pelo vosso convite para estar aqui no vosso programa. Quero felicitá-los desde já por a coragem de implementarem um projeto desta natureza. E a questão que coloca, de facto, é um problema que hoje praticamente todas as cidades vivem, que é, por um lado, a desertificação dos seus centros, dos seus núcleos históricos, das suas zonas centrais, e que passa muito pelo abandono das construções. Há uma tendência clara das pessoas se deslocarem um pouco para as periferias, porque as construções são mais recentes, mais novas, com um tipo de arquitetura mais adaptado àquilo que são as novas exigências hoje, ou as necessidades das famílias, e tem sido muito complicado, de facto, para os municípios, apesar de criarem alguns mecanismos de incentivo à recuperação das habitações, tem sido muito complicado porque, em termos práticos, o que acontece é que estas casas, estes imóveis, muitos deles até estão à venda, os proprietários estão disponíveis para os alienarem, só que, por norma, perdem valores bastante significativos. É necessário depois associar todo um custo de recuperação que também é significativo, e depois há um outro fator que também condiciona muito, que é o facto das câmaras municipais, e bem, imporem muitas ou algumas limitações ou condicionalismos à recuperação, porque exigem que se mantenha a traça arquitetónica, que se mantenham as características, ao fundo, antigas. E, portanto, tudo isto leva a que não seja muito interessante da parte de quem quer comprar uma casa para viver, investir nas zonas centrais. Temos que criar mecanismos, no fundo, de exigência perante os proprietários. Nós, na Câmara de Esposenda, estamos neste momento a pensar em algumas medidas que possamos tomar no sentido de responsabilizar esses mesmos proprietários e, por outro lado, também incentivar a recuperação deste património. Mas isso até já tem acontecido mesmo aqui em Esposenda, em que a Câmara já foi obrigada a fazer esse tipo de recuperação. Sim, nós, em situações
de verdadeiro perigo para a segurança e saúde pública, nomeadamente. Temos feito algumas intervenções coercivas, a própria Câmara que executa os trabalhos e depois imputa esse custo aos proprietários. Muitas vezes é a única forma que temos de resolver, porque não conseguimos ter um feedback positivo por parte dos proprietários dos imóveis e em casos extremos, mesmo de necessidade, é esse tipo de metodologia que implementamos. Foi ao aproveitar da notícia de ontem, mas queríamos colocar ao Presidente da Câmara Municipal de Esposende, que é o seu último mandato, e está mesmo na parte final desse último mandato. Que resumo pode nos fazer em relação a estes 3 mandatos, a esta experiência de um jovem como Presidente da Câmara, que é uma coisa que vai ficar marcada para toda a vida? Na minha vida fica seguramente, foram praticamente 15 anos da minha vida, desde os 28, agora até aos 43. Foi muito gratificante, é uma experiência única. Eu disse muitas vezes em manifestações públicas que tive, em intervenções públicas, que seria muito interessante que qualquer cidadão ou todos os cidadãos pudessem ter a oportunidade, se não fosse mais por um dia, de exercerem estas funções, para perceberem quão gratificante é poder trabalhar pelo desenvolvimento da sua própria terra. E alguma vez isso passou na cabeça de João Silva? Não, nunca. Pelo menos até aos 28 anos nunca me tinha passado tal pela cabeça. Acho que quando somos em criança, em jovens, todos temos a expectativa de mais tarde vir a ter um determinado tipo de atividade profissional. A política nunca foi nada que me entusiasmasse ou interessasse de sobremaneira. Lembro que desde muito cedo gostava de acompanhar o fenómeno político e estar atento para aquilo que acontecia no país. E depois acabei por ir parar à política mesmo por um acaso. Eu tenho 89, foi no ano que eu era quando peguei o ensino superior. Esse ano as colocações saíram muito tarde e coincidiu com as eleições autárquicas e eu vi-me, através de familiares, vi-me envolvido numa campanha eleitoral do PSD aqui em Esposende e pronto, o bichinho ficou, as coisas foram acontecendo, fui sendo convidado para ocupar alguns cargos, quer dentro da estrutura partidária, quer no município, até que um dia aos 28 anos me entregaram a Câmara Municipal. Devo confessar que no início foi complicado, porque nós vivemos num país em que é muito bonito dizer que se acredita na juventude, mas quando chega a altura, de facto, de dar o benefício da dúvida, podem atribuir responsabilidades, há sempre muitas dúvidas. Mas felizmente as coisas correram bem, tive felizmente também muita gente que me ajudou, que acreditou em mim, e pronto, foram 15 anos fantásticos, e agora saio com a consciência de não ter feito tudo aquilo que eu gostaria de fazer pelo meu concelho, mas ter feito alguma coisa, ou bastante, pelo menos aquilo que eu entendia que era prioritário. Presidente, deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta. Disse há pouco que acaba por sair agora, ainda é novo, 43 anos. Isso, de certa forma, abre uma janela ou uma porta para que possa regressar daqui a alguns anos, mais maduro e com outras ideias também para Esposende? Ou estes 15 anos bastaram e vamos mesmo dar lugar a outros? Olha, há 2 ditados que se calhar aplicam-se muito bem aqui, que no fundo são contraditórios. Nós costumamos dizer que a mesma água não passa 2 vezes abaixo da mesma ponte, também não podemos dizer desta água não beberei. E portanto, eu não vou fechar completamente a porta um dia, eventualmente poder voltar a assumir algumas responsabilidades políticas ou até autárquicas. Não está no meu horizonte, porque acho que também é interessante que as pessoas vão sendo substituídas e apareçam pessoas com ideias novas, com uma forma diferente de estar. Mesmo quando se desempenha bem um cargo autárquico, vem sempre uma pessoa com outro tipo de prioridades, outro tipo de ideias. Eu não sou a favor da limitação de mandatos, porque acho que foi um atestado de incompetência que se passou ao eleitorado. Os senhores deputados acharam que os eleitores não têm capacidade suficiente para decidirem quando devem substituir os autarcas e fizeram-no por decreto. Mas sou a favor da renovação das pessoas, de projetos, de ideias e, portanto, tenho a certeza que a seguir virá para o município de Esposende uma pessoa também empenhada e, acima de tudo, que goste muito da sua terra, porque eu acho que é fundamental quem exerce esse tipo de funções
ter uma verdadeira paixão pela sua terra, isso é que faz com que todos os dias ultrapassa as dificuldades e lute cada vez mais para conseguir concretizar aquilo que são os projetos mais importantes. Há pouco fez a referência que muita coisa ainda ficou por fazer, ou pelo menos que gostaria de realizar. O que é que ficou por fazer ainda que o Presidente João Cepa gostasse de ter realizado? É assim, estranho seria e mau seria se não saísse com um sentimento de alguma insatisfação relativamente àquilo que consegui realizar neste Conselho. Há sempre coisas novas, ideias novas. Tenho consciência que, a partir do próximo mandato, a realidade autárquica vai ser completamente distinta. E é desde já um apelo que eu faço aos munícipes, aos cidadãos em geral, que se devem consciencializar que o futuro vai ser completamente distinto daquilo que tivemos até hoje. O tempo dos grandes investimentos, até dos médios investimentos, terminou, não haverá mais capacidade financeira. O próprio Governo já foi adiantando que mesmo ao nível dos fundos comunitários serão canalizados essencialmente para a criação de emprego. Portanto, aquelas grandes obras ou médias obras que nós vinhamos tendo e que as populações de certa forma exigiam, deixarão de ser uma realidade. Vamos ter que canalizar os poucos recursos que temos para manter em bom estado aquilo que se andou a construir ao longo de todos estes anos. Eu, se continuasse, há pelo menos um projeto que eu gostaria muito de ter concretizado em Esposende. Espero que um dia Esposende consiga concretizar, ou melhor, dois projetos. Um é o Parque da Cidade, que é a continuidade deste conjunto de intervenções que fizemos na zona ribeirinha de Esposende ao longo de todos estes anos, e que acho que indiscutivelmente transformamos a zona ribeirinha na sala de visitas da cidade e do próprio concelho, e foi também um fator determinante de desenvolvimento para a cidade e para o concelho. Um outro projeto noutra área, eu gostaria muito que Esposende tivesse uma dinâmica e um projeto educativo diferenciador, que se diferenciasse daquilo que nós temos na região. E uma das coisas que começamos a trabalhar, mas que em 8 meses seguramente não tenho condições para fazer muito mais que não seja pensar na possibilidade, era a criação de uma escola de artes em Esposende. Nós temos todo um trabalho ligado à música, à dança e ao teatro, feito por associações. Temos a nossa escola de música que faz um trabalho excepcional, temos escolas de dança privadas. Portanto, eu acho que há todo aqui um potencial que poderia ser aproveitado e ser criada uma escola de artes, para as pessoas perceberem melhor aquilo que se pretendia. Penso que muita gente, esta nova geração nem tanto, mas muita gente se lembrará da famosa série Fame, em que tínhamos uma escola com características muito particulares. Portanto, a nossa ideia seria, desde muito cedo, até do pré-escolar até ao final do secundário, termos esta oferta educativa que seria, de certa forma, inovadora e diferente aqui na região, e seria mais um fator de atratividade para Esposende, porque, como sabe, nós temos um problema que a Póvoa e Vila do Conde também tem, que é o problema da sazonalidade. Nós temos pouca população residente, mas temos depois muita gente ao fim de semana, principalmente no verão, e precisamos ter aqui um equilíbrio. O equilíbrio faz fixando mais população no concelho, e hoje, cada vez mais, a educação é um fator decisivo. Os pais, as famílias vão à procura de melhores condições para os seus filhos, portanto isso é também determinante na fixação da população. Tem-se notado que durante os mandatos de João Cepa, muito virados não só para a parte de cultura, para a parte da juventude, para a parte social em si. A juventude do Presidente da Câmara leva a que desse muita importância em relação, não quer dizer que os anteriores não tenham dado, mas sente-se uma marca diferente no caso dos mandatos de João Cepa. A juventude também do Presidente da Câmara foi realmente o que deu origem a isso? É que pode ter tido alguma influência. Eu assumi a presidência da Câmara com 28 anos. Portanto, é perfeitamente natural que estivesse um pouco mais atento, um pouco mais sensibilizado para aquilo que são as preocupações, as necessidades, as vontades da nossa juventude. Agora, eu também digo sempre, aliás, quando me perguntam qual é a política de juventude da Câmara, eu digo que não existe política de juventude em lado nenhum. Ter política de habitação é política de juventude, ter política de infraestruturas básicas é política de juventude, ter política de desporto, de cultura, porque todas estas áreas fazem no seu conjunto a política de juventude. Obviamente, se nós tivermos um concelho com uma boa oferta cultural, desportiva,
tivemos um conselho com qualidade de vida. Isso é política de juventude, é uma forma de darmos boas condições aos nossos jovens, termos uma boa política educativa, apostarmos como apostamos fortemente na educação nos últimos anos. Depois já há, obviamente, um ou outro projeto, uma outra atividade que eventualmente se direcionou de uma forma muito especial para a juventude. Por exemplo, eu defini há 15 anos que teria pelo menos concretizar 10 projetos, para mim emblemáticos, para além de todos os outros que concretizamos, e daí este que já comecei a fazer, estou na fase de fazer o balanço e cheguei à conclusão, não tinha essa noção, mas em 15 anos foram mais de 200 investimentos de média, grande dimensão. Portanto, já nem estamos a falar daquelas coisas mais pequeninas. Mas eu elegi 10 que gostaria de ter concretizado e só não vou conseguir o tal da Escola de Artes. E um deles era a Casa da Juventude. Sempre quis criar no Conselho um espaço próprio para essas atividades mais vocacionadas para a juventude. Felizmente conseguimos fazê-lo recuperando um edifício emblemático para a cidade de Esposende, a antiga escola primária, com um projeto arquitetónico feito na Câmara Municipal, que é uma das coisas que eu muito me orgulho, é que os nossos projetos praticamente são todos feitos na Câmara Municipal, de grande qualidade, que se destaca na cidade e tem tido uma atividade, a Casa da Juventude, fantástica, com uma adesão por parte dos nossos jovens, mesmo muito interessante. Portanto, foi mais um projeto concretizado e um objetivo conseguido. Falou há pouco nas escolas que hoje têm um cunho muito grande da Câmara Municipal de Esposende. Sabemos que ainda há bem pouco tempo houve algumas divergências em relação aos agrupamentos. Qual é a situação escolar no que diz respeito à Câmara Municipal? Olha, eu não sei se com aquilo que vou dizer vou chatear alguém. Esta guerra, de certa forma, da questão dos agrupamentos, a mim o que mesmo me preocupa. Acho que se criou ou se deu demasiada importância à questão dos agrupamentos, porque para mim na educação o que está em primeiro lugar, aquilo que é prioritário, são os alunos. E portanto, se nós pensarmos nos alunos, para os alunos é indiferente se estão no agrupamento A ou no A mais B ou no C mais D, pouca diferença faz para aquilo que é a qualidade do ensino. E também devo dizer que é um processo que continua a arrastar-se. Já temos indicações que o Governo quer voltar a mexer nos agrupamentos, eventualmente agregar ainda mais agrupamentos, e também era tempo disso se estabilizar, porque as escolas precisam essencialmente de estabilidade, de sossego, para poderem fazer aquilo para os quais foram criadas, existem, que é ensinar e educar. Agora, fizemos e aquilo que para nós foi prioritário. Temos feito, ao longo dos anos, grandes investimentos no parque escolar, as infraestruturas são fundamentais, e depois no apoio à atividade das próprias escolas. Nós temos quase praticamente todos os serviços da Câmara, do ambiente, da cultura, do desporto, da ação social, têm programas que são desenvolvidos junto da escola. Apoiamos muitas atividades escolares, por exemplo, a Câmara atribui uma verba anual de apoio às atividades educativas que por lei não está obrigado a fazê-lo, faz porque entende que é importante para que as escolas tenham condições para desenvolver um bom trabalho. E eu acho que hoje, apesar de ser suspeito dizê-lo, mas acho que hoje, se olharmos para aquilo que é a educação do Conselho de Esposende, nas suas várias vertentes, a nossa oferta a nível público é muito boa, de grande qualidade, e obviamente para isso contribui, e quero também fazer um agradecimento público aos professores, aos pais, aos organismos, às direções dos agrupamentos, obviamente, aos serviços da Câmara, como é diretamente ligado com a área da educação. Portanto, acho que nos devemos todos sentir satisfeitos, sempre insatisfeitos porque devemos querer sempre mais e melhor, mas aquilo que temos, acho que temos grande qualidade, oferecemos temos uma boa resposta ao nível da educação no Conselho. Essa resposta que deu em relação à parte escolar, também na área do desporto, tem vindo sendo dada? Temos tentado. Nós temos privilegiado, acima de tudo, as parcerias com as instituições. Um conselho é tanto mais rico quanto as mais associações e clubes que tiver, estamos a falar neste caso na área desportiva, mas que tenham atividade, que tenham projetos, e é isso que nós temos incentivado, a que os clubes e as associações desenvolvam uma atividade meritória e válida e importante junto
da nossa comunidade, depois com o apoio da Câmara, isto também contando que depois nós próprios temos os nossos projetos municipais, as nossas atividades municipais. Também na área das infraestruturas tem sido uma prioridade. O Conselho hoje penso que está bem dotado, não tem propriamente tudo aquilo que se calhar gostaríamos, mas também é preciso ter os pés bem assentes na terra, a ver um pouco o que se passou neste país, em que se andaram a construir grandes equipamentos, nomeadamente desportivos, e hoje não há sequer dinheiro para os manter de portas abertas. E, portanto, há que ter aqui muito bom senso nesta questão dos equipamentos desportivos. E não aconteceu aqui no Conselho de Esposende em relação a isso? Eu penso que nesta fase ainda não. Eu não vou dizer que de futuro não haja alguma dificuldade, aliás, voltando àquilo que eu dizia no início, alguma dificuldade em manter em funcionamento estes equipamentos. Mas nós temos, por exemplo, um exemplo muito concreto, que são as piscinas municipais. Eu ainda há pouco tempo ouvi um colega meu anunciar na televisão que ia fechar umas piscinas municipais com 5 anos, porque já não conseguia mantê-las abertas com o custo que tinha. Nós, felizmente, temos mantido as nossas piscinas sempre em permanente renovação e requalificação, com uma ocupação extraordinária por parte da população e com uma estabilidade financeira do ponto de vista da gestão também se destaca. Também não temos infraestruturas esportivas, digamos, megalómanas. Óbvio que nós tivemos um outro projeto que, do ponto de vista financeiro, a gestão foi um bocadinho mais complicada e apertada. Ainda hoje há um outro caso por resolver, mas perfeitamente controlados e desde que as coisas sejam feitas com responsabilidade, a Câmara sempre está presente. Estamos a falar das associações e dos clubes, a Câmara sempre está presente para ajudar e para colaborar. Eu não posso perder esta oportunidade, já que falou e deu a hipótese de nós colocarmos essa questão, e que sabemos que naquilo que se passa em relação ao complexo desportivo do Fão, e que muito se tem dito, Fão um clube já com muitos anos, com uma história longa no futebol, o que é que os fangueiros podem esperar? Isso é uma pergunta que tem de ser feita aos responsáveis do clube. A Câmara Municipal não gera clubes de futebol. Mas em relação, estou-me a referir em relação ao espaço em si, às infraestruturas que lá estão... Em relação ao espaço em si, como sabe, foram construídas com um apoio significativo da Câmara Municipal. E também é bom que fique claro, nomeadamente para os outros clubes, que a Câmara, naquele caso, aplicou o critério que aplica a todos os clubes, que é financiar em 50% o valor total do investimento. É óbvio que ali tivemos um investimento significativo, estamos a falar de milhões de euros, e portanto a Câmara acompanhou com os 50%, mas eu volto a dizer aquilo que sempre disse: qualquer clube deste conceito tem um projeto, com todas as infraestruturas, que queira avançar com ele, tem à cabeça garantido 50%, independentemente do investimento. Portanto, se aparecerem mais clubes com, usando uma expressão popular, arcabouço para avançarem com este tipo de investimentos, nós estamos cá para ajudar. Portanto, não há nenhum regime de exceção ou de privilégio relativamente a nenhum clube. O que aconteceu em Fão é que o clube deu um passo maior que as pernas. Se calhar alguém se convenceu ou convenceu outros de que se fazíamos investimentos depois apareceria alguém que pagasse, nomeadamente a Câmara Municipal. A Câmara paga exatamente aquilo que se comprometeu e aquilo que diz respeito ao critério, ao tal critério. Em relação às infraestruturas, as pessoas podem estar descansadas, porque a Câmara, em todas as fases da construção do complexo, o apoio foi sempre dado com base em contratos de programa, em protocolos celebrados, e obviamente nós salvaguardamos sempre o futuro, o património, e portanto há uma garantia que eu posso dar aos fangueiros e aos pós-engenheiros em geral, é que nunca deixará de ser um complexo desportivo, até porque naqueles terrenos não pode ser construído mais nada, portanto só mesmo aquilo foi uma autorização especial expressa para aquele fim, portanto não pode ser mais nada do que aquilo que lá está. E do ponto de vista da propriedade, na pior das hipóteses, aquilo reverterá para o município, porque não pode passar para a mão de privados, porque a Câmara salvaguardou que se deixar de ser do clube, automaticamente passa para o município. Portanto, os fangueiros nunca ficaram sem aquilo que... Não, de forma alguma. Aquilo que deve preocupar os fangueiros neste momento, aqueles que estiverem disponíveis para ajudar, é a situação do clube. Como sabe, o clube está a viver um processo de insolvência, está
a preparar um plano de recuperação, mas vai precisar muito do apoio da comunidade e dos sócios, em particular, e obviamente das instituições. E, portanto, os frangueiros devem concentrar a sua preocupação e as suas energias na recuperação do clube, que não se preocupem com a questão do património, que está definitivamente salvaguardado. E saindo do desporto, nem que seja por momentos, vamos falar agora também de algo que muito tem sensibilizado o Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Estou-me a referir à área social. A área social foi sempre algo que marcou e que traz sempre um sentimento para o Presidente da Câmara? É óbvio que sim. Eu limitei-me a dar continuidade porque já desde sempre a Câmara sempre teve um trabalho, um empenho nessa área social relevante. Preciso ter em conta que nós tivemos nos últimos 20 anos 3 projetos de luta contra a pobreza, ainda estamos agora com o 3º em curso, que incide essencialmente no apoio à recuperação de habitações. Temos ajudado centenas e centenas de famílias, aquelas que mais necessitam, obviamente, porque também nestas coisas há muito aproveitamento, muita gente que simula necessitar e que depois acaba, de facto, constatamos que não necessita assim tanto. Agora, hoje vivemos uma nova realidade. Então, se não tenho dúvidas que os municípios no futuro terão grandes dificuldades em fazer grandes investimentos, também não tenho a menor dúvida que grande parte dos seus recursos tem que ser canalizada para a área social. Com a situação que se vive no país, a região e o Conselho não fazem, obviamente, à regra, principalmente com o que resulta do desemprego. Nós hoje temos muitas famílias que tinham uma vida, de certa forma, estável, que hoje estão a passar as dificuldades e que vão necessitar cada vez mais do apoio, nomeadamente do município. Por isso é que criamos há muito pouco tempo a loja social, um investimento considerável, mas não é um investimento aqui que está em causa. O que está em causa é o trabalho que está a ser desenvolvido, envolvendo muitas instituições concelhias, numa rede que está a funcionar na perfeição, que tem ajudado muitas famílias, de uma forma muito discreta, como se quer neste plano de ação social. Como dizia, temos este projeto em curso de luta contra a pobreza, que se mantém. E como é que está o ponto da situação em relação a essa situação de luta contra a pobreza? Como é que está em Esposende? É assim, nós temos os casos assinalados. Como dizia, este projeto incide essencialmente no apoio à recuperação das habitações. Foi uma filosofia que nós adotamos, muito mais do que estar a construir a habitação social. Nós privilegiamos o apoio às pessoas para recuperarem as suas próprias habitações, os seus imóveis. Como dizia, foram centenas, mais do que isso, de famílias ajudadas apoiadas nos últimos anos. Agora, perante esta situação que vivemos, nós estamos neste momento a ultimar, até que temos isso previsto no nosso orçamento, um plano de emergência social para ajudar estas famílias, que são as novas necessitadas, em vários domínios, os encargos com a educação, com a saúde, com a própria alimentação. E, portanto, em situações gritantes de necessidade, nós vamos ativar este plano de emergência social para tentar, pelo menos, minimizar os efeitos negativos desta crise. Sabemos que também na área social, uma dos destaques que poderemos dar em relação, sejam às festas, sejam os passeios, que faz com a terceira idade. Tem vindo em crescendo, temos sentido isso. Acha que tem sido uma boa aposta essa de dar valor, sejam pais, sejam pessoas que no fundo a idade por vezes marginaliza? Sabe o que eu acho muito curioso? Que quem por norma gosta de apontar o dedo e criticar o poder local, olha sempre estas atividades com os idosos como atividades eleitoralistas. Lá levam levam os velhotes a passear e tal, porque são mais uns votos, mas só pode dizer uma coisa destas quem nunca participou numa atividade destas. Porque quem participa numa atividade destas e percebe a alegria que nós proporcionamos às pessoas. Muitas destas pessoas que, por exemplo, quando nós temos o Dia do Idoso, uma vez por ano, que normalmente vamos a Fátima e temos acompanhado, é o único dia no ano em que saem de casa, é o único dia do ano em que têm a oportunidade de conviver com outras pessoas. Eu lembro que nas primeiras edições nós tivemos situações de pessoas que
viviam ao vivo em meia dúzia de quilómetros, nem tanto de distância, e não se viam há 30, 40, 50 anos e se reencontraram. E depois a possibilidade de terem durante pelo menos um dia ou dois, nos dias em que temos nestas atividades, algum carinho, alguma atenção, não tem preço. E eu sempre disse, e digo pelo menos agora até o final do mandato, espero que a Câmara de Esposende continue a apostar nesta vertente. Pode faltar dinheiro para tudo, mas para este tipo de atividades como a terceira idade não pode faltar, porque de facto é proporcionar bem-estar, alegria, alguma alegria a uma população que muitas vezes se vê confrontada com a solidão, com o abandono. Portanto, cada cêntimo gasto é muito bem gasto, isto independentemente daqueles que queiram continuar a dizer que são medidas ou são atividades económicas. Vamos continuar aqui com João Seda, Presidente da Câmara de Esposende. Vamos só fazer uma curta pausa para irmos só às notícias do desporto. É verdade, vamos interromper esta nossa conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, João Cepa. Ele é hoje o nosso convidado muito, muito especial e por isso é que o nosso programa hoje está centralizado e muito bem em Esposende. Daqui a pouco vamos voltar à conversa precisamente com o Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Para já, então, vamos até ao desporto, até porque o Varzim teve ontem um jogo na Póvoa de Varzim, que acabou por ser interrompido aos 27 minutos, algo que já não acontecia, pelo menos que eu me lembro. Isso não acontece há muitos, muitos anos aqui na Póvoa, interromper-se um jogo de futebol aos 27 minutos. Quem lá esteve foi o João Couto, o nosso repórter, então na Norte Litoral TV. João, olá, viva, muito bom dia. O que é que aconteceu ontem? É muito simples. Nós, quando chegamos ao estádio, verificamos logo aquelas poças de água, aqueles lençóis de água, e verificamos que se efetivamente voltasse a chover com alguma intensidade, que é o que veio a acontecer, o jogo naturalmente não chegaria ao fim. Tudo isto tem a ver com o estado em que está, o estado degradado em que está o relevado do Varzim, que é um relevado que já tem muitos aninhos, portanto tudo aquilo já está muito cansado, já foi muito transformado. Já foram criados aqui há uns anos uns canais subterrâneos tendentes a que a água sumisse de uma vez para sempre, isto é, sempre que chove de uma forma intensa, mas o que é facto é que nos últimos tempos o estado do terreno tem apresentado aqui e ali pequenos lençóis de água, mas como ontem foi de facto demais, e nós quando chegamos ao estádio dissemos que esta água nunca mais vai sumir, nem mesmo com o decorrer do encontro. Então, se voltar a chover, enfim, o jogo provavelmente não irá chegar ao fim. E fizemos o nosso vaticínio de que ali por volta da meia hora, entre os 25, 30 minutos, o árbitro, vendo também por um lado a incapacidade dos jogadores, a falta de qualidade para um jogo de futebol, apesar do diminuído número de espectadores, mesmo muito pouco, nós nunca vimos assim, o melhor seria de facto interromper a partida, chamar as pessoas responsáveis, chegar a um acordo, dar o chamado tempo regulamentar para ver se a água escoava, mas o que é facto é que pela chuva que caiu durante a manhã, ao início, praticamente por volta das 2 horas, foi quando chegamos ao estádio e verificamos que os mesmos lençóis de água lá estavam, portanto aquilo não iria melhorar, como não vai melhorar certamente nos próximos dias. Isto é, se não chover. O que levou então à interrupção do jogo, o acordo entre todas as partes. Neste tipo de situações, o árbitro só tem que elaborar o relatório, dizer os motivos porque é que teve que interromper o jogo ao minuto que foi, o resultado que estava, e aqui na questão do resultado há que salvaguardar que se qualquer uma das equipas estivesse a ganhar, naturalmente não iria querer a interrupção do jogo. Mas ainda bem que estava 0-0, ainda bem que o árbitro e todas as partes tiveram este bom senso, esperaram o tempo regulamentar, o resto é assunto de relatório. Agora os homens entendidos da Federação seguem os devidos regulamentos e vão repetir o jogo numa outra data. Terá que ser uma quarta-feira, isto porque daqui até a final da época, nomeadamente nesta divisão, Zona Norte da segunda divisão, todos os domingos estão ocupados, portanto terá que ser ali a meio de comum acordo. Vai ter que ser uma quarta-feira, não é? Exatamente, de comum acordo entre todas as equipas. A hora do jogo não sabemos, será provavelmente às 3 horas, que é o horário, digamos que oficial, o horário de inverno da Federação, e portanto aguardamos
cerca de mais uma semana, tal como nos disse ontem no final do jogo o Alexandre Vilacova, diretor desportivo do Varzim. Portanto, dentro de uma semana já saberá para quando a repetição deste jogo, que curiosamente foi o único na 20ª jornada que não chegou ao fim. Eu tinha também a indicação do Tirsense em festa que não teria chegado ao fim, ou estaria atrasado porque esse resultado não nos chegou. De qualquer forma, fica também essa informação para complementar a seguir. João, só para terminarmos esta página dedicada ao desporto, eu gostava que fizesse uma leve abordagem daquilo que poderá ser o grande jogo desta noite, para encerrar exatamente na Primeira Liga a jornada, que vai ser o quarto contra o quinto, isto é, o Rio Ave receber o Sporting de Braga. Olha, vai ser um jogo intenso e eu gostaria de ver este jogo, por motivos óbvios não vou poder ver nem presente nem através da televisão, mas irei estar atento, irei estar a ouvir com certeza os colegas da rádio. Porquê? Porque está em causa o quarto lugar. O Braga está em quarto, tem 30 pontos, mas o Rio Ave está na quinta posição com menos 2, com 28, e portanto o Rio Ave quererá, já que está a jogar de uma forma desinibida, está mais tranquilo, tem a manutenção assegurada, quererá naturalmente o quarto lugar. Mas atenção que o Braga também tem outras pretensões, que são as pretensões europeias, porque nesta altura e com menos um jogo está a 5 do terceiro classificado, que é o Paços de Ferreira. Imaginemos no final da época, por exemplo, um Paços de Ferreira chegar a uma pré-eliminatória de uma Liga dos Campeões. Aquilo é mais do que ouro sobre azul, como foi relativamente ao Braga há meia dúzia de anos, quando começou, digamos que, a participar nas eliminatórias da Liga dos Campeões. O salto qualitativo que o Braga deu é resultado dessa mesma presença nessas provas da UEFA, nomeadamente da Liga dos Campeões, como sabes, é chamada Liga Milionária, e para um clube como o Braga, basta-lhe pelo menos disputar uma pré-eliminatória, uma ou duas pré-eliminatórias, paga-lhe logo o investimento feito para uma época inteira. E o investimento hoje no futebol, e nomeadamente no Sporting de Braga, não é pouco. É verdade. João, muito obrigado pela tua participação também aqui, é sempre à segunda-feira na Norte Litoral TV. O João ainda fica connosco até ao final do programa. Entretanto, estamos, já sabem, em direto com Esposende e com o Presidente da Câmara Municipal de Esposende como nosso convidado muito especial nos estúdios da Esposende Serviços TV. Angélica Santos, não sei se queres aproveitar para fazer uma qualquer pergunta ao Presidente da Câmara, nosso convidado. Sim, já agora ao passar para Esposende e para o António Ferreira, deixava esta questão no ar para o Presidente comentar em relação à reorganização administrativa. É mais uma lei que vem atrapalhar, digamos, a gestão do território, ou será para facilitar? Eu tenho sido muito crítico em relação a esta famigerada lei da reorganização administrativa do território e autárquica, porque, na minha opinião, e já me debrucei de uma forma muito intensa sobre o assunto, já li, reli, já fiz todos os cenários, não encontro nenhuma mais-valia nesta reforma do ponto de vista daquilo que é mais importante, que é o interesse das populações. Esta reforma tem um problema de base, é que foi pensada em Lisboa, pelos senhores de Lisboa, que estão no terreno do Paço, vivem num mundo completamente diferente daquele que é a realidade no terreno, nas restantes regiões do país, e portanto olham para uma junta de freguesia, olham para uma freguesia como se tratasse de uma junta de freguesia ou uma freguesia de Lisboa. São coisas completamente distintas. Não percebem que hoje, ainda hoje, um idoso, por exemplo, e há pouco falamos dos idosos, quando recebe uma carta das finanças ou da segurança social, a primeira pessoa a quem se dirige para pedir esclarecimentos e ajuda para resolver os seus problemas é o Presidente da Junta, que é a pessoa que está ali mais próxima. Portanto, nós, ao reduzirmos o número de juntas de freguesia, estamos a afastar, no fundo, os políticos, aqueles que podem ajudar as populações, das próprias populações. Não pode ser, de forma alguma, uma questão economicista, porque não se vai poupar dinheiro com esta reorganização administrativa. Pelo contrário, na minha opinião, vai custar mais caro, porque a partir do momento em que nós agregamos freguesias, criando freguesias de maior dimensão, aquilo que a lei prevê é que uma freguesia com mais de 5.000 habitantes, o Presidente de Junta já pode ser um profissional, pode ser uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro como Presidente de Junta e tem um vencimento que é 6, 7, 8 vezes superior àquilo que ganha neste momento. Portanto, o custo vai ser superior. Portanto, não há nenhuma vantagem, vão-se criar ou vão-se reavivar até guerras antigas entre freguesias, não havia nenhuma necessidade
de se implementar esta reforma. As próximas eleições autárquicas vão ser uma tremenda confusão. É certo que até lá o cidadão comum ainda não se apercebeu muito bem daquilo que está em causa, porque o português normalmente só reage quando de facto mexem no bolso ou obrigam a fazer qualquer coisa que ele propriamente não gosta. Eu também sou português, portanto também estou inserido nesse grupo. E até às eleições não vamos ter nada de especial. A partir das eleições, quando de facto se concretizar esta agregação de freguesias, as pessoas vão se aperceber que vai estar muita coisa em causa. Vão ter que mudar as suas moradas, os seus documentos, vão perder, obviamente, a tal proximidade com as juntas de freguesia que vão estar mais distantes, vão estar mais longe, e eu acho que um dia toda a gente vai perceber que é uma reforma sem pés na cabeça e que só resultou, na minha opinião, de alguém que quer ser o Muzinho da Silveira do século XXI e quer ficar na história comum sendo o autor e o mentor da reorganização administrativa do território. Isto não será também a tentar ver como é que é a reação do povo para o futuro, que deveria ser, e falou-se na altura, até em relação às negociações com a Troika, em relação aos municípios? Sim, mas isso foi sempre isso que esteve em causa. Aliás, é do conhecimento quase público que a Troika nem sequer sabiam que eram freguesias, porque a freguesia é uma figura que praticamente só existe em Portugal. Aliás, basta pensar que não existe tradução em inglês de freguesia. Portanto, só isso já faria com que a Troika não percebesse muito bem o que estava em causa. E quando disseram à Troika que em Portugal tínhamos 4.000, não sei quantos autarquias locais, eles pensaram que eram municípios e por isso impuseram a redução do número de autarquias locais. Eu estou convencido que seria muito menos problemático e até polémico começar-se a discutir de uma forma responsável, não à pressa como está a fazer esta, a eventual agregação de municípios. E aí sim, acredito que se ganhasse alguma escala, que se pudesse poupar algum dinheiro, nada que resolva o problema do país, porque qualquer empresa pública gerida pelos amigos nomeados, por quem está no poder, dá mais prejuízo num ano do que todos os municípios todos juntos. Portanto, não está aí o problema, obviamente, do país, mas alguma coisa pode-se melhorar do ponto de vista da gestão. E eu, pessoalmente, acho que faria algum sentido começar-se a discutir a eventualidade de se agregar em municípios. Como não houve coragem para o fazer nos municípios, compensa-se com as freguesias, o que é, na minha opinião, e desculpa a minha expressão, um perfeito disparate. Foi isso que se aconteceu com as freguesias, não isso propriamente, mas as atitudes tomadas pelo Primeiro-Ministro, pelo seu governo, que passado pouco tempo da eleição levou a que o Presidente da Câmara Municipal de Esposende saísse do partido que apoiou, inclusive o Passos Coelho? Olha, eu disse e continuo a dizer, eu não deixei de ser social-democrata só porque me desfiliei do PSD. Eu dou sempre o exemplo do futebol. Não haverá, pode haver, pessoas que sejam tão benfiquistas quanto eu, mas mais benfiquistas não há. E não sou sócio, nunca fui sócio. Para ser benfiquista não preciso ser sócio. Para me identificar com o partido não preciso ser militante, não preciso pagar cotas. Agora a decisão que tomei de me desfiliar foi uma reação a 4 ou 5 situações que aconteceram num curto espaço de tempo de profundo desrespeito deste governo e de membros deste governo para com o meu conselho. Eu digo sempre que o meu verdadeiro partido, o PPE, que é o Partido Português, está acima de qualquer outro partido. E, portanto, num curto espaço de tempo houve 3 ou 4 situações de profundo desrespeito para com o município. Isso não admito a ninguém. E, portanto, eu percebi, e acabou por se vir a concretizar, que este governo ia tratar muito mal o poder local, como está a fazer. E, portanto, não sendo militante, sinto-me muito mais à vontade, muito mais livre para dar as minhas opiniões, para dizer aquilo que penso. Obviamente, sendo militante, há necessidade de ter um bocadinho maior contenção, há sempre aquela velha frase que as coisas devem ser ditas nos locais próprios. Os locais próprios são as reuniões do partido, mas nós já estamos habituados que as coisas depois não saiam de lá, e são reuniões onde se abana muito com a cabeça e diz que sim, e está sempre tudo bem. Eu não me sinto confortável nesse papel e, portanto, perante as situações de desrespeito que tiveram para com os Esposende, perante aquilo que já se previa que está de facto a acontecer, que é um profundo desrespeito pelo poder local,
Eu preferi sair porque assim sinto-me liberto para dar a minha opinião. E isto não quer dizer que um dia não possa regressar à militância do PSD. Neste momento não sou militante do PSD porque não me identifico com este PSD. E para ter um cartão só por ter e depois ser obrigado a dizer que sim a tudo e concordar com tudo, não me sinto bem nesse papel. Esposente saiu prejudicado, entre aspas, com a saída de João Sepa do PSD? Não acredito que isso tenha acontecido. Aliás, se eu achasse que isso poderia acontecer, tinha pensado. Eu pensei 2 vezes, 3, 4 antes de tomar a atitude, tinha pensado muito mais. Feito um balanço, acho que não perdemos, nem ganhamos, não perdemos nada com esta minha atitude. Aliás, basta ter em conta as conversas que eu vou tendo com outros colegas que não se desfiliaram, continuam a ser militantes do PSD e sabendo a opinião que têm relativamente ao governo. Agora há uma diferença. O João Sepa sempre foi assim, tem um coração muito próximo da boca e ele que pensa diz, seja onde for, em que momento for, obviamente respeitando sempre as pessoas e as instituições. Nem toda a gente está disposta a fazer isto, mas quero assegurar à população e aos municípios que o Conselho não foi prejudicado com esta minha decisão, no fundo pessoal. E também digo, eu cheguei a dizer isso numa cerimónia, penso que se lembra disso, que se a determinada altura eu tivesse consciência ou tivesse a certeza de que o município estaria a ser prejudicado pelo facto de ser eu o Presidente da Câmara de Esposende, isso iria custar muito, mas eu preferia sair, deixar o lugar a prejudicar o meu Conselho. Sabemos que, entretanto, o PSD já nomeou o seu futuro candidato à presidência da Câmara. João Sepa ainda tem até o final do mandato. João Sepa vai continuar a ocupar o lugar da presidência. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Qual vai ser a atitude de João Sepa? Vai dar a oportunidade ou vai continuar o seu mandato até o final, porque é esse o compromisso que tem com os eleitores? Eu levo os meus compromissos políticos muito a sério. Desde o momento em que elaboravam um manifesto eleitoral até aos compromissos que assumi com o eleitorado, que é em relação aos investimentos, que era ao meu próprio comportamento e postura enquanto autarca. Eu tenho um compromisso com a população deste Conselho de fazer um mandato. Portanto, quando eu lhes pedi o voto, pedi-lhes para fazer um mandato. Não foi meio mandato, nem 2/3 de um mandato, nem 3/4 de um mandato. E, portanto, se Deus me der vida e saúde, espero que me dê, portanto, eu levarei este mandato até ao seu último dia. O último dia é quando o futuro Presidente da Câmara tomar posse, e aí sim eu vou à minha vida. E, portanto, não faço nem questão, nem quero de forma alguma, depois, a partir desse dia, ter qualquer interferência ou qualquer papel na gestão da Câmara Municipal. Até lá, eu sou o Presidente da Câmara. Obviamente, sabemos que o partido já indicou, já decidiu quem será o seu candidato, mas uma coisa é ser uma candidatura, outra coisa é as funções autárquicas. Portanto, até ao último dia deste mandato, que será, porventura, para o mês de outubro, e continuarei a ser o Presidente da Câmara. Já agora uma opinião em relação ao candidato, sendo ele, neste momento, o Vice-Presidente, portanto, escolhido por João Sepa. Eu sou uma pessoa suspeita, não é? Porque, para além de ser amigo pessoal, foi também uma aposta minha ao convidá-lo para Vice-Presidente da Câmara neste mandato. E se o convidei, estava a falar do Benjamin Pereira, se o convidei é porque sabia das suas capacidades, das suas qualidades políticas e humanas, portanto, acho que foi uma muito boa escolha feita pelo PSD. Tem todo o meu apoio, quer político, quer pessoal, e estou convencido que, se a população do Conselho assim entender, sendo ele o meu sucessor, a Câmara continuará no bom caminho e tendo sempre presente, foi muito norte aqui, não falamos, mas muito nos orgulhamos, que é a estabilidade financeira da Câmara de Esposende, que sobressai no contexto nacional até. Portanto, apesar de continuarmos a investir, a fazer coisas, temos uma situação financeira perfeitamente equilibrada, não precisamos que nos emprestem dinheiro, não precisamos que agora os outros ajudem a pagar os nossos calotes, que não temos. Portanto, eu estou convencido que no futuro assim continuará a ser, e sendo assim, o Conselho está no bom caminho. Muitas outras questões teríamos para colocar, mesmo em relação às que colocamos, poderiam e deveriam ser muito mais desenvolvidas. Mas é muito curto e já ultrapassamos até o espaço da nova manhã de hoje, segunda-feira, mas também o convidado
justifica pela importância que tem, não só para Esposende, como também para a Póvoa e Vila do Conde, porque este projeto que nós fazemos neste momento, a Esposende Serviços TV, a Norte Litoral TV, é um projeto que, a nível de câmaras, a nível de associações, deveriam também, por vezes, fazer este tipo de união. Não é estar em confronto, mas sim de mãos dadas para conseguirmos levar longe aquilo que melhor e mais gostamos, neste caso, é terra, que nos viu crescer e nos viu nascer. Só uma pergunta como despedida, João Cepa, mais uma vez agradecendo-lhe ter vindo aqui, disponibilizando no seu tempo, que é muito ocupado e compreende-se pela função que desempenha, agradecer-lhe mais uma vez ter vindo aqui aos estúdios da Esposende TV, porque é um ciclo que nós vamos passar, porque também saber a opinião daqueles que estão à frente das principais instituições, seja do Conselho da Póvoa, de Vila do Conde ou de Esposende. Mais uma vez obrigado, Presidente, e sempre que os serviços, neste caso da Esposende Serviços TV, mas posso falar também em nome da Norte Litoral TV, naturalmente, desejo para divulgar, é para isso que nós existimos, e mais uma vez obrigado. Não sei o que é dizer. Muito obrigado, eu te agradeço mais uma vez o convite que me fizeram, e deixe-me fazer uma provocação, sabe-se lá se um dia não aparece o Miguel Relvas, que decide agregar Esposende, Póvoa e Vila do Conde, e vocês estão a dar, no fundo, pontapé de saída, e reitero aquilo que dizia no início, dar-vos parabéns, porque é de facto um projeto muito interessante, inovador e de coragem, como eu já passou pelos estúdios das grandes televisões deste país, ou cadeias de televisão deste país, perceba o esforço e a dedicação que para este projeto, e portanto desejo as maiores felicidades, e da minha parte, enquanto cá andar, estarei sempre disponível para prestar os esclarecimentos, dar as informações que entenderem, e cumprimentar os seus colegas que estão em Vila do Conde e na Póvoa do Conde. Muito obrigado. Daqui, principalmente aos nossos espectadores, foi um prazer ter estado durante esta hora na sua companhia, e só temos que marcar novamente aqui encontro amanhã a partir das 9 com Esposende Serviços TV e Norte Litoral TV. Então, um bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local onde estejam a ver, aqui de Esposende. Muito obrigado ao Presidente da Câmara Municipal de Esposende, João Cepa, um grande abraço e votos ainda de muitas felicidades no resto do mandato. Quanto ao nosso amigo Relvas, muito longe de ser, com certeza, o tal Silveira de que falávamos há pouco. Vamos em frente, também com as nossas despedidas, já estamos com 5 minutos depois das 10 horas da manhã. Eu começaria se calhar pelo João Couto. João, um grande abraço e também votos de uma boa semana. Boa semana, e já agora que o relevado do Estado do Varzim recupera tempo a fim do próximo jogo, que é dentro de 15 dias. Ora, aí está. E Angélica Santos? Uma ótima semana, as saudações também ao Presidente da Câmara de Esposende, João Cepa, ao nosso colega António Ferreira, João Couto. Nas despedidas, espero que tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Lembro, entretanto, caso tenha necessidade das farmácias de serviço, Póvoa de Varzim em Farmácia Faria, em Vila do Conde em Farmácia Normal. De qualquer forma, espero que não seja necessário recorrer a esta informação e que tenham uma grande segunda-feira. Complementamos naturalmente essa informação das farmácias com Esposende. Monteiro é farmácia de serviço. Monteiro, farmácia Monteiro. Pois muito bem, meus amigos, continuação de um ótimo dia. Amanhã pelas 9 cá estaremos todos juntos em mais uma nova manhã. Continuação de um ótimo dia, de uma ótima segunda-feira, um ótimo arranque de semana e então até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.